Aos irmãos do Google Meet, a paz para todos, a todos os irmãos que estão aqui nesta manhã. Irmãos, nós vamos fazer uma pequena reflexão na palavra, baseado em 2 Coríntios 3, versículos 2 a 3, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrado por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém, irmãos? Irmãos, nós somos, a Bíblia, ela é lida todos os dias. O mundo lê a Bíblia todos os dias. Os ímpios estão mais familiarizados com a Bíblia do que nós. Você sabe por quê? Porque o cristão é a Bíblia do mundo. Amém, irmãos? Prestou atenção no que eu disse? O cristão é a Bíblia do mundo. Onde quer que nós estejamos, nós estamos sendo lidos. Não é pelo que nós falamos, também pode ser, mas pelo que nós testemunhamos. Cartas vivas, aqui, ali, acolá. O mundo está aguardando o testemunho da igreja. De uma igreja que vive baseada no poder da ressurreição, do Cristo que nos ressuscitou e que nos deu vida. Esta é a igreja que o mundo está esperando. Amém, irmãos? Em pensar que a gente é a Bíblia, em pensar que o cristão é a Bíblia do mundo, realmente é algo muito sério. Nós temos que parar para fazer uma reflexão sobre isso. O irmão Valtir contava que havia um homem chamado Henrique Alfredo Nelson. Ele era um missionário sueco e veio para o Brasil e entrava lá por aquelas florestas, pela floresta amazônica, aquelas pessoas que viviam ali a ribeirinha e tribos de índios, ele passava por ali e ele evangelizava. Certa vez um grupo de irmãos também fazendo a mesma trajetória passou por onde Henrique Alfredo Nelson passou e começaram a pregar a respeito do evangelho, começaram a falar a respeito de Jesus. E quando eles falaram a respeito de Jesus, depois de ter dito muitas coisas sobre Jesus, as pessoas disseram: olha, ele esteve aqui. Esse Jesus, ele passou uns dias aqui com a gente. Depois ele pegou o barco e subiu, foi rio acima. Jesus esteve aqui. Amém, irmãos? Por onde nós temos passado, Jesus tem passado conosco. É hora de nós fazermos uma reflexão. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho em casa, mas muitas vezes não vivemos. Eu contei uma pequena historinha de uma criança que disse para o pai que queria morar na igreja, entre aspas. Pai, eu quero morar na igreja. E insistiu com o pai que ele queria morar na igreja. Então o pai disse: meu filho, na igreja não é lugar da gente morar. Na igreja a gente vai lá para cultuar a Deus e tal. Mas pai, mas eu quero morar lá. De tanto ele insistir com o filho, de tanto o filho insistir com ele perguntou para o filho: mas por que você quer morar na igreja, pai?
Ou melhor, por que você quer morar na igreja, filho? Ele disse: pai, eu quero morar na igreja, porque lá na igreja você abre a porta do carro para a mamãe sair. Você dá as mãos à mamãe. Você nos abraça. Você é alegre. Você é outra pessoa. Vamos morar lá? Por quê? Porque o pai em casa não vivia o que falava. O pai era um religioso. Mas o filho queria ver o pai na igreja, porque na igreja o pai manifestava alguma coisa da graça de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos de estar atentos a esta afirmação. O cristão é a Bíblia do mundo. Estamos sendo lidos todos os dias. Será que estamos expressando atos de misericórdia, de amor, por onde temos passado, para a glória do Senhor? O mundo está querendo ver em nós o que nós estamos pregando. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com que é de se salgar? O que é que o mundo está esperando? O que é que o mundo está esperando da igreja? Infelizmente, hoje, irmãos, hoje a gente tem cristãos da direita e cristãos da esquerda, nas redes sociais, um querendo destruir o outro. E o mundo está ali, vendo as suas postagens, as lutas. Para onde é que o mundo vai? Ele vai optar pelo evangelho? Que evangelho é esse? Nós devíamos estar salgando as redes sociais com a palavra de Deus, com o nosso testemunho. O mundo está querendo ver isso, irmão. O mundo está clamando por isso. Essa polarização política no nosso país vai chegar a uma desgraça. Eu não sei o que pode acontecer. Não esperemos bons dias daqui para frente. A coisa vai ficar preta. As instituições não se respeitam mais. Daqui a pouco o Exército, as Forças Armadas tomam esse governo. Estão pedindo para tomar, não é? E não sei se também se vai ser bom. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos estar nesta guerra. Nós temos que ser prudentes. Mesmo que às vezes a gente goste de dar uma... Mas a gente tem que, em Cristo, nós somos vencedores. Amém, irmãos? Oh, Senhor, quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus, o cristão é a Bíblia do mundo. Será que eu estou sendo Bíblia por onde eu tenho passado? Não é? Comprando, vendendo, pagando. Irmãos, nós somos cristãos em qualquer lugar. Em tempo e fora de tempo, nós somos cristãos em qualquer lugar. Porque nós fomos chamados para isso. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para a comunhão com Ele. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho. Ninguém é chamado para ser apóstolo, ninguém é chamado para ser presbítero, ninguém é chamado para ser evangelista, ninguém é chamado. Nós somos chamados para a comunhão com Ele. Com Ele, Ele nos ensina a ser o que somos. Amém, irmãos? A igreja
é de propriedade exclusiva de Deus. O único que disse que tem igreja foi Jesus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos de orar pela unidade do povo de Deus. Eu oro todos os dias. Quando todos os dias eu tenho oportunidade de orar, eu oro. Lembro de todos esses líderes cristãos, para que Deus possa dar o entendimento de Cristo e da igreja. A nossa unidade, irmãos. O mundo está querendo irmãos, o mundo está querendo paz. Mas o único que tem paz são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Amém, irmãos? Nós temos a paz de Cristo. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Oh, glória! No mundo de guerra, o Senhor quer que nós sejamos pacificadores. Pacificadores. Às vezes eu faço algumas atitudes dentro de casa. Tenho aprendido a fazer isso. Muitas vezes lavo louça, passo um pano na casa, arrumo a cama que eu acabei de dormir, deixo tudo direitinho. E impressiona, hein? Minha esposa de vez em quando me dá uns beijos espontâneos, que eu não sei de onde, por quê. Eu acho que é por causa disso. São detalhes, pequenas coisas, mas que fazem parte da vida. Muitas vezes tem coisa que não é para eu fazer, mas eu faço. Pela graça de Deus. Porque eu não gostaria de fazer, mas pela graça de Deus eu faço. É assim. Não é? O Senhor Jesus nos chamou, e o nosso ego, irmão, tem que ser crucificado diariamente, todos os dias. Então, irmãos, nós somos a Bíblia do mundo. Meu Deus, eu preciso passar em alguns lugares, não sei, e testemunhar, e ver se eu deixei lá realmente testemunho de Cristo. Se eu escrevi a Bíblia no coração das pessoas. Porque nós precisamos de muita graça de Deus. E para vivermos isto, irmãos, nós precisamos do sós com o Senhor. Não é? Nós precisamos cultivar isso diariamente, a sós com Deus. Se você ler a Bíblia, a biografia dos grandes homens, grandes entre aspas, porque não existe grandes homens de Deus. Grande é o Senhor, não é? Grande é o Senhor. Esses homens tinham a sós com Deus. Eles fechavam a porta do seu quarto e ali eles meditavam na palavra de Deus. Irmãos, nós só podemos fazer alguma coisa para Deus se nós sairmos da presença de Deus. Ativismo não resolve nada. Eu acabei de ler um livro de um irmão, um pequeno livro de um irmão, que já está com quase 90 anos de idade. Ele escreveu: se eu começasse o meu ministério de novo, um clérigo muito eficiente, dinâmico, conhecedor da palavra, fazia muitas atividades durante o ministério dele. Depois que ele chegou lá no final do ministério dele, ele refletiu e disse: se eu começasse o meu ministério de novo, eu seria menos ativista e passaria mais tempo na presença do Senhor. Amém, irmãos? Foi para isso que Ele nos chamou para a comunhão com Ele, juntinho dEle, pertinho dEle. E aí quando nós aprendemos, irmãos, essa lição de estarmos a sós com Deus, é aí que nós vamos aprender a exercer a nossa função.
Imagina aqui, nós temos vários irmãos, né? Esses irmãos, cada um exercendo o seu dom, aqui, ali, acolá. É o jardim do Senhor, irmãos, é o jardim do Senhor espalhado pela cidade. O jardim do Senhor florescendo. O mundo quer ver isso, irmãos. Amém, irmãos? O mundo quer ver isso em mim, o mundo quer ver isso em você. A minha opinião não vale nada. Se você tem alguma opinião para dar na obra de Deus, põe a sua opinião na cruz, depois você traz a opinião que Deus te deu. Muitas vezes no presbitério a gente discute um monte de coisa mas a conclusão final tem que ser no espírito de unidade, para que prevaleça a glória de Cristo. Irmãos, nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus que está em nós. Nós somos chamados para exalar o suave perfume de Cristo. Nós não fomos chamados para dar opinião aqui, ali ou acolá. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. E quando você vem da presença do Senhor, é diferente. Quantas e quantas vezes eu queria debater com o irmão Valtir e só tomava porrada. O irmão Valtir não dava colete. Ô, irmão Valtir, saudoso Valtir. Deus, que o Senhor, lá na glória um dia nós nos veremos, né? Mas era assim. O irmão Valtir dizia para mim: vai orar por aquilo que você está me sugerindo. E eu orava e minha sugestão sumia. As coisas ficavam mais claras. Irmão, quem sou eu para dar sugestão no Evangelho? Nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos aqui para cooperar com o Evangelho de Deus. Foi para isso que Cristo nos chamou. Cooperadores de Deus. E o mundo está aguardando. Os nossos amigos estão aguardando ver a Bíblia em nós. Através do meu falar, através do meu viver. É isto, irmãos. Não tem nada mais do que isto. Por isso nós precisamos do sós com o Senhor. Todo crente, a igreja, a palavra diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Aliança não da letra, mas do Espírito. Eu e a Letinha em casa, quando temos questões que não se resolvem, nós temos que orar. Senão, não dá certo. Vamos parar. O que adianta minha opinião prevalecer e eu perder o beijo da minha esposa, o abraço, o carinho, a admiração? Eu ganho, mas perco. Então, na sabedoria de Deus, a gente entra num diálogo. Não tem diálogo, então não tem acordo, então vamos para a oração, vamos orar. E quando nós oramos, irmãos, as coisas mudam. Amém, irmãos? A orientação muda. Por isso, irmãos, a igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Não são os presbíteros que têm que ser cheios do Espírito Santo, é a igreja. Os presbíteros também fazem parte da igreja. Nós somos um corpo, somos ministros de uma nova aliança.
Todos os crentes foram chamados para a comunhão com Deus. Todos. Quem nos chamou foi Deus. Eu tenho plena convicção de que foi Deus. Se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que eu sou salvo. Sabe por quê? Porque eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Eu não sou salvo pelos meus méritos. Nenhum. Às vezes o diabo tenta me acusar. Mas você, eu mesmo, em nome de Jesus, tu estás repreendido. Quer me tirar da vida de Deus? Quer me tirar? Mas eu repreendo em nome de Jesus e volto para Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Esta é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Irmãos, é isso. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. A nossa esperança é eterna, não é uma esperança efêmera, uma esperança para amanhã ou para depois. Mas eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, aleluia! Amém, irmãos? É a nossa esperança. Estamos passando por uma pandemia. Mas glória a Deus. E eu quero dizer aos irmãos, sem ser um profeta do mal, que outras pandemias virão. Está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Dias difíceis virão sobre a face da terra. E o nosso refúgio, irmãos, é o Senhor. Vamos nos esconder no Senhor. Oh, aleluia! Vamos ser amigos de Deus. Vamos ter um tempo, mesmo que não tenha tempo. Se nós não temos tempo para ter um tempo com Deus, nós estamos mal, muito mal. Precisamos de ter um tempo, um a sós. Precisamos de conversar com Deus. Irmãos, o a sós com Deus é a melhor terapia que existe. No a sós com Deus eu choro, no a sós com Deus eu canto, no a sós com Deus eu grito, lavo a alma e saio dali. Oh, refrigera a minha alma. E refrigera mesmo, irmão. É como se entrasse aquele ar-condicionadozinho lá dentro. E acerta as arestas. Diariamente, irmãos, em tempo e fora de tempo, você precisa ter um a sós com Deus. Ah, mas eu não sou presbítero. Ah, mas eu não sou. Você é crente. Se você é crente, você precisa ter a sós com Deus. Diariamente, constantemente, até que o Senhor volte. Porque, irmãos, haverá um tempo em que a trombeta vai ser tocada. O Senhor Jesus está voltando. Infelizmente, haverá alguns que não vão ouvir a trombeta tocar. Mas a trombeta vai tocar. E aqueles que estiverem ligados no Senhor, serão ligados com Ele. Amém, irmãos? Ensina a criança a meditar na palavra, ensina a criança a orar. Eu ensinei muitas coisas aos meus filhos. Eles cresceram, depois decidiram escolher o mundo, escolha deles. Mas eu continuo na esperança de vê-los um dia em Cristo. Porque o Evangelho o Evangelho tem esse poder de gerar em nós esperança. Essa é a esperança.
Então apliquemos, irmãos, em tempo e fora de tempo. Vamos nos oferecer ao Senhor diariamente. Porque vem esse mundo vai piorar, irmãos, não vai melhorar. Não coloque as suas expectativas nesse mundo. Coloque as suas expectativas no Senhor. Se o mundo piorar, mas em Cristo, nós continuamos e venceremos. Essa é a nossa esperança, irmãos. Amém? Que a igreja possa se voltar para a oração, para a palavra, para que nós, unidos, resgatemos aqueles que se perderam. Essa é a nossa posição, irmãos, posição de resgatar vidas para a glória de Deus. Nós temos que ser uma Bíblia viva, andando por aí. Imagina, meu Deus, será que as pessoas que conviveram comigo vão crer nas Escrituras, porque conviveram comigo? Que testemunho eu deixei para essas vidas? Então, irmão, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não joga em rosto. Para que nós possamos andar por aí, comprando, vendendo, pagando, e as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Em nome de Jesus. E o mundo está nessa expectativa, aguardando. O mundo está na expectativa de ver o testemunho da igreja, irmão, misericórdia. O mundo está sedento de Deus, irmãos. Só quem pode levar Deus para eles são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Só nós temos esta autoridade em Cristo. O evangelho autêntico só vem daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E vamos, irmãos, aproveitar estas oportunidades que Deus tem colocado em nossos corações, não é? Amém, irmãos? É interessante que, por sermos carta viva, essa carta não precisa de ser traduzida, né? Se você estiver na América, se você estiver na China, se você estiver em qualquer lugar, as pessoas vão discernir que tem algo diferente em você. O crente que está lá vai conhecer você e você vai conhecer o crente. Porque o meu Espírito que habita nele, habita em nós. Amém, irmãos? Então vamos acabar com esse negócio de visionismo, esse negócio de guerra. Nós não fomos feitos para guerrear. Nós somos feitos para amar. Nós somos feitos para mudar as circunstâncias através do poder e da graça de Deus. Uma vez eu tentei fazer uma música, mas não deu certo a música, nem sei se a música ainda existe, mas a letra diz assim: se você tem o Espírito Santo, você tem poder. Poder de ser filho de Deus. Creia nisso, meu irmão. Você tem poder de modificar a situação. Você tem poder. Nós temos esse poder em Cristo. Mas nós precisamos de cultivar isso, irmãos. Caso nós não cultivemos, nós vamos ficar uns crentes azedos. Ninguém vai querer tomar essa limonada, não é? Mas é o cultivo, o a sós com Deus diário, que a visão abre. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Somos um corpo, irmãos. Somos um corpo. Somos membros
uns dos outros. E vamos fazer essa terapia diária, terapia de chorar diante de Deus, terapia de rir, lavar a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Por quê? Com o Cristo que nós temos, por que tu estás abatido? Vá à presença do Senhor. Rios de água viva, rios de águas da vida. Uma fonte inesgotável vai jorrar para dentro de nós. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos o quê? Vida, e vida em abundância. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há um mandamento e há uma promessa. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Se eu estiver nele, o fruto se manifestará. Não fique preocupado com o fruto. Às vezes você fica preocupado, eu preciso de amar, você não precisa de nada. Deus não chamou você para fazer nada. Se você está fazendo é porque você quer fazer. Deus nos chamou para a comunhão com Ele. Amém, irmãos? É da comunhão com Ele que nós vamos fazer. Fazer alguma coisa para Deus sem sair da presença de Deus é rabo de foguete. Um dos grandes triunfos do diabo sobre a vida da igreja é quando o natural sobrepõe ao espiritual. Quando o homem carnal substitui o homem espiritual. Esse é o golpe que o diabo está dando na igreja. A igreja tem que ser constituída, irmãos, de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender a ter esse assócio com Deus. Vamos aprender a viver esta graça que Deus em Cristo nos deu. Não é? E nós só podemos usufruir dessa bênção em Cristo. Por isso precisamos de cultivar nosso assócio. Tendo tempo ou não tendo tempo. Não importa, você tem que ter tempo. Você tem que encontrar tempo. E encontra tempo, sim. E a vida da gente fica diferente, irmãos. Amém? A vida da gente fica diferente. Nós precisamos realmente, estamos em um tempo em que a igreja tem que fazer uma reflexão, toda a igreja, todos nós, de nos consagrarmos ao Senhor. Torno a repetir, dias difíceis estão vindo sobre a terra. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Irmãos, não deixemos o evangelho ser monótono. Não troquemos o evangelho por um prato de lentilha. Conheçamos o Senhor mais e mais. Nos apropriemos desta verdade que está disponível a todos nós. Certa vez eu li um texto, achei muito interessante, ele é muito aplicável a isso. Um texto que diz que, o nome do texto é muito interessante,
vaca não dá leite. Sabia disso? Não dá não. Você pode estar perto de uma vaca leiteira com as tetas carregadas de leite, mas ela não dá. Você só vai tomar o leite se você tirar. Não é verdade? Assim é o Senhor, Ele está disponível a nós. O Senhor está disponível a nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Mas se você não se consagrar, você não recebe. Não recebe. Deus fala pelo jumento, pela pedra, mas não fala através de você. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. Pensa nisso, reflita nisso. Vaca não dá leite. Ah, você está carente de receber de Deus uma provisão? Claro, você não se oferece, você não se consagra, você não recebe. Amém, irmãos? Que possamos refletir a nossa individualidade com Deus. Eu tenho orado a Deus, falo, Senhor, eu não sei, já cheguei aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, não parar por aqui, né? Aos meus 70, não sei até onde eu vou chegar. Quem sabe daqui a uns tempos eu falar aos meus 80 e depois aos meus 90. Mas eu fiz um firme propósito com Deus. Já vivi muito para mim. Estou cansado de mim mesmo. Não me aguento mais, Senhor. E eu consegui, falei para Deus, agora esse tempo que eu tenho pertence a Ti. Quantos anos eu vou viver ainda, não sei. Mas se viver, vai ser para a glória e para a honra do Senhor, de uma maneira mais lúcida, mais consciente, mais responsável. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. Eu tenho lá em casa 2 netinhos. Eu vejo e falo, meu Deus, que responsabilidade a gente tem, né? E neto que não tem pai faleceu. E eu e a Leti temos orado muito pela vida deles. Espero em Cristo Jesus ser uma carta viva para eles. Que eles possam ver em nós o exemplo, para que um dia eles se curvem diante do Senhor. Que é a melhor escolha que nós fazemos, não é? É reconhecermos que o Senhor é Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Como é bom invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Em tempo e fora de tempo, como é bom invocar o nome do Senhor. Que nessa manhã, Deus possa nos levar a fazer uma reflexão. A reflexão de que o cristão é a Bíblia do mundo. Meu Deus, eu ainda estou com esse texto na cabeça. O cristão é a Bíblia do mundo. Amém, irmãos?